Fala galera concurseira, aqui é o professor Rodrigo Bandeira, professor de Geografia do Amapá. Estou aqui para dar início à nossa revisão para os concursos públicos do estado do Amapá de 2022. Estão previstos vários concursos públicos e a gente não pode perder essa oportunidade de conseguir o nosso emprego público, beleza? Vamos começar resolvendo hoje algumas questões sobre localização do Amapá. Sem perder mais tempo, vamos para a primeira questão. Dentre as vantagens do Amapá para a expansão do agronegócio, não podemos considerar, em primeiro lugar, quando a gente fala em agronegócio, nós estamos falando da agricultura comercial capitalista, a agricultura que vê os produtos agrícolas como commodities, ou seja, como mercadorias para serem exportadas. O agronegócio não vê o produto agrícola como alimentos para o mercado, para as populações internas. Ele vê o produto agrícola, em primeiro lugar, como uma mercadoria para ser exportada, que é o que a gente chama de commodity. O agronegócio chegou no Amapá, chegou com força, tendo a soja como carro-chefe, mas também milho, arroz, dentre outros produtos têm sido produzidos no estado. É importante dizer que a produção amapaense ainda é muito pequena, se comparada com outros estados brasileiros, mas já é uma produção significativa, até porque pelo Censo Agro de 2017, a soja já chegou na segunda posição, ficando apenas atrás da mandioca, que é o principal produto agrícola do estado do Amapá. Mas vamos lá, vamos ver o que não é vantagem para o agronegócio aqui no Amapá. Letra A. A excelente localização geográfica em relação aos mercados mundiais, isso não é uma vantagem para o agronegócio? Errado. Isso é uma vantagem para o agronegócio. Inclusive, o fato do Amapá ter uma posição privilegiada, ser o que o professor Jadson Porto fala, um espaço periférico estratégico, ou seja, que é uma periferia, mas que está estrategicamente posicionado em relação aos grandes mercados do hemisfério norte, como Estados Unidos, como Europa, como China, então isso é uma das maiores vantagens que o agronegócio tem aqui no Amapá. Portanto, a letra A está errada. Letra B. A disponibilidade de áreas no Cerrado com oferta de terras baratas, bom, isso é outra vantagem que o agronegócio tem. Está errada. Isso é uma vantagem. O Cerrado Amapaense é o ambiente natural onde está se expandindo a atividade do agronegócio. O Cerrado Amapaense, se comparado com as terras lá do Mato Grosso, que é o estado maior produtor de soja do mundo, o Amapaense é muito mais barato. A oferta de terras é muito mais barata. A dificuldade que os produtores rurais estão tendo aqui, que são sojicultores, a maioria deles vindos exatamente do Mato Grosso para cá, é para regularizar as terras, até porque eles estão ocupando muita terra pública, muita terra irregular, muita grilagem, e houve até uma queda na produção agrícola de soja nos últimos anos por conta disso. Então essa afirmação, ela é falsa. Isso aí é uma vantagem. Eu quero aquilo que não é vantagem. Letra C. Os incentivos concedidos pelo poder público a fim de estimular a atividade, errado. Isso daí é uma vantagem. O exemplo é a Zona Franca Verde, que vai dar isenção de imposto industrial para quem industrializar produtos naturais aqui no Amapá. Então, se o sojicultor ele pegar a soja que ele produziu aqui, o cara que produzir arroz ou milho, pegar esses produtos e industrializarem, eles vão poder entrar nos benefícios da Zona Franca Verde, correto? Então, essa afirmação não é. Letra E. A existência do Porto de Santana, capaz de receber navios de grande porte, isso é outra grande vantagem. O Porto de Santana faz parte da posição estratégica que o Amapá tem em relação aos mercados globais. O Amapá hoje está inserido num novo corredor de exportação de soja, chamado Corredor Norte, que traz soja do Mato Grosso, através de rodovias, chegando no oeste do Pará, ou na região de Itaituba, ou na região de Santarém, em caminhões, e de lá descendo para as balsas, ou então para os navios nos rios. Se for lá em Itaituba, desce pelo rio Tapajós.
Se for lá em Santarém, desce pelo rio Amazonas. Parte dessas balsas que saem de lá tem chegado no Porto de Santana, sido estocados, né, os produtos aqui nos silos do Porto da Doca de Santana e posteriormente exportados para o mercado global. Então o Amapá já está inserido nesse contexto e Santana e o seu porto são estratégicos. A tendência é ampliar-se esse processo. Então sobrou apenas a letra D, que diz a agricultura familiar forte, que produz a maior parte da demanda alimentar local. Bom, se eu tenho uma agricultura familiar forte, que produz a demanda alimentar local, isso não é vantagem alguma para o agronegócio, porque, como eu disse no início, o agronegócio está preocupado com produtos exportáveis, com commodities, que não são necessariamente alimentos consumidos no mercado interno. Então, a letra é a letra D, beleza? Aqui está o mapa, para mostrar a localização do Amapá e como o Amapá é perto em relação ao resto do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, atravessando aqui o Canal do Panamá, pode chegar para cá, para o Oriente, como a China, que é o nosso maior parceiro comercial. Se a gente comparar a distância do Porto de Santana em relação ao Porto de Santos, lá em São Paulo, que é o maior do Brasil, para chegar nos Estados Unidos, são mais de 1.500 quilômetros a mais que o Porto de Santos tem de distância. Então isso aumenta o custo de produção. Portanto, a tendência futura é crescer a posição do Amapá como parte da logística de escoamento de grãos que são produzidos hoje dentro da região amazônica, especialmente lá no Mato Grosso. Bacana? Beleza? Bora para 2. 2. Julgue os itens sobre as divisas territoriais do Amapá. Primeira afirmação: o Amapá possui 2 divisas territoriais a leste com a Guiana Francesa. Afirmação falsa: o Amapá não tem divisas a leste com a Guiana Francesa. A leste, o Amapá é banhado pelo rio Amazonas e pelo Oceano Atlântico. O rio Amazonas vai servir de divisa no leste com o Pará, com a região do Marajó. Então é falsa. As divisas do Amapá com a Guiana Francesa são na porção norte, tá, e oeste do estado, que é basicamente o rio Oiapoque, que constitui a maior parte dessa divisa, ok? O Amapá na margem direita do rio Oiapoque e a Guiana Francesa na margem esquerda do rio Oiapoque. Então é falsa essa afirmação. 2. O Amapá possui 2 fronteiras internacionais, uma com a Guiana Francesa e outra com o Suriname. Afirmação verdadeira. Essa é verdadeira, tá? O Amapá, ele possui uma enorme fronteira com a Guiana Francesa, de mais de 650 quilômetros. Só o rio Oiapoque corresponde a 350 quilômetros de fronteira. As divisas da Guiana Francesa com o Amapá são com o município de Oiapoque e com o município de Laranjal do Jari. E o Amapá possui uma fronteira de um pouco mais de 50 quilômetros com o Suriname, em torno de 52 quilômetros. Aí é lá no extremo oeste do Amapá, região da Serra do Tumucumaque, próximo das nascentes do rio Jari, onde a gente tem divisas do Suriname com o município de Laranjal do Jari. Informação importante, viu? O município amapaense que tem mais divisas, né, fronteiras internacionais, melhor dizendo, é o município de Laranjal do Jari, que tem fronteiras tanto com a Guiana Francesa como com o Suriname. Cuidado com as pegadinhas, tá? O Oiapoque só tem divisas com a Guiana Francesa. Terceira afirmação: o rio Jari, localizado no sudeste do Amapá, serve de divisa territorial com o estado do Pará. Afirmação falsa. Por quê? Porque o rio Jari não está no sudeste do Amapá. Sudeste do Amapá é aqui onde está Macapá, Santana, é rio Amazonas, que serve de divisa com o Pará, mas é o rio Amazonas. O Jari ocupa o oeste, o sudoeste e o sul do Amapá, divisas com o Pará, município de Almerim. Então atenção, porque isso já caiu em várias provas, tá? Afirmação falsa. Quarta afirmação: o município de Almerim, no Pará, tem o Amapá como seu vizinho ao norte. Essa afirmação
é verdadeira, tá? O Amapá fica na margem esquerda do Jari, a chamada Calha Norte. E o Pará fica na margem direita do Jari, a chamada Calha Sul do rio Jari. Então, em relação ao Almerim, o Amapá fica ao norte. Portanto, essa é verdadeira. Logo, são verdadeiras apenas a 2 e a 4. 2 e 4, a alternativa é letra B, tá? Observando aqui o mapa do Amapá, ó, a gente estava falando dessas divisas internacionais aqui, ó, dessas fronteiras, ó. Então, o município de Laranjal do Jari, como eu falei, olha aqui, ó, ele tem divisas com Suriname e com a Guiana Francesa. O município de Oiapoque tem fronteiras apenas com a Guiana Francesa. Não confunda município com a cidade. A cidade de Oiapoque, lá onde tem a ponte, é só essa bolinha aqui, tá? Mas tudo isso aqui é o município de Oiapoque. Esse rio que eu vou traçar aqui, ó, é o rio Oiapoque, ó. O Oiapoque, ele não corresponde a toda a fronteira com a Guiana Francesa. Ele corresponde a 350 quilômetros aproximadamente. Portanto, tem em torno de 300 quilômetros de fronteira com a Guiana Francesa, que não é o rio Oiapoque. E aqui no extremo oeste do Amapá, a gente tem as divisas com o Suriname, ó, em torno de 52 quilômetros. É aqui nessa região que estão as nascentes do rio Jari. Aí o Jari desce aqui, ó, do extremo oeste do Amapá, Serra do Tumucumaque, vem descendo, ó, oeste, corta o sudoeste do Amapá e vai desaguar lá no sul do Amapá, na região do município de Vitória do Jari, deságua no Amazonas, porque o Jari é afluente do Amazonas. Beleza? Terceira questão. Marque a alternativa correta sobre o Amapá no contexto da região norte do Brasil. Letra A. Aliás, vamos começar pela E. Letra E. É o estado que apresenta o maior número de municípios da região? Falso. O Amapá tem apenas 16 municípios. Só tem mais municípios no norte no Brasil do que em Roraima. Roraima tem 15. Então essa afirmação é falsa. O estado que tem mais municípios na Amazônia, no norte, é o Pará. Então letra E é falsa. D. É o quarto estado com maior extensão territorial da região norte? Também é falso. Dos 7 estados da região norte, o Amapá é o menor estado, com 142.470 quilômetros quadrados, segundo o IBGE. Então, repetindo, o Amapá é o 7º estado da região norte, o menor estado da região norte. No Brasil, o Amapá é o 18º em extensão territorial, entre os 26 estados e o Distrito Federal. Letra C. É o estado menos urbanizado da região norte? Falso. É o mais urbanizado. Urbanizado significa a população urbana. E aqui no Amapá, pelo censo de 2010, a população amapaense chegou a quase 90% de população urbana. Foi 89,9% no censo de 2010. E de lá para cá manteve esse índice, sendo o estado com maior população urbana de toda a região norte. Entre os municípios, o município mais urbano é o município de Santana, com aproximadamente 97,5% de população urbana. E o menos urbano é Itaubal, com 41,4% apenas de população urbana. Letra B. É o terceiro estado mais populoso do norte do Brasil? Falso. O Amapá é o penúltimo estado mais populoso do norte, portanto é o 6º. Só tem mais gente no Amapá do que em Roraima. Em 2021, a população amapaense passou de 877 mil habitantes. Só o Acre, Amapá e Roraima, no Brasil, tem menos de 1 milhão de habitantes. Tá? Então, o estado do Amapá é o penúltimo estado em população na região norte, ok? Agora, e se eu considerar Macapá a capital, professor? Aí a capital sobe. Como a população vive muito concentrada em Macapá, a capital Macapá é a 4ª capital mais populosa do norte. A primeira é Manaus, no Amazonas, a segunda é Belém, no Pará, e a terceira é Porto Velho, em Rondônia. Quarta é Macapá, tá? Macapá tem mais gente do que Rio Branco, no Acre, tem mais gente do que Boa Vista, em Roraima,
E tem mais gente do que na capital menos populosa do Brasil, que é Palmas, no Tocantins. E se eu considerar as 27 capitais brasileiras, incluindo Brasília, Macapá fica em 22º lugar, viu? Porque além de estar na frente de Rio Branco, de Boa Vista e de Palmas, Macapá também tem mais gente do que Florianópolis, em Santa Catarina, o estado que está virando Santa Macapatarina, né, de tanto amapaense que tem lá, e também tem mais gente em Macapá do que Vitória, no Espírito Santo. Portanto, como a gente eliminou tudo, sobrou a letra A. O Amapá está localizado na porção nordeste da região norte. Afirmação verdadeira. Olhando aqui o mapa, ó, se a gente observar aqui, ó, a região norte, tá? Nós estamos nessa direção, ó. E essa direção aqui, ó, que eu estou traçando, ela fica entre o norte e o leste. Então isso aqui é nordeste da Amazônia. É estratégica essa posição demais, porque é banhada pelo oceano, é a saída do rio Amazonas para o oceano. E aquilo que a gente falou nas questões anteriores sobre a posição estratégica do Amapá é exatamente porque a gente está no nordeste da Amazônia, ok? Então guarda essa aí contigo. Quarta questão, questão da Prefeitura Municipal de Macapá, concurso da educação. A região abriga as nascentes de importantes rios do Amapá, com destaque para o Oiapoque e o Jari. O rio Oiapoque faz a fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, tendo um traçado retilíneo, encaixado em extensa fratura tectônica, e o rio Jari constitui a divisa entre os estados do Pará e Amapá. Então ele quer saber onde nascem os rios Oiapoque e o rio Jari, tá? As principais serras onde nascem rios no Amapá, galera, são a Serra do Tumucumaque, a Serra do Iratapuru e a Serra Lombarda, tá? Vamos lá. A Serra Lombarda, que é a terceira serra mais alta, que chega na casa dos 500 metros, ela se localiza aqui, onde eu estou passando a bolinha, aqui no norte do Amapá. É daqui que desce, por exemplo, o rio Araguari, o rio Casporé, tá? O rio Calçoene. A Serra do Iratapuru, que é a segunda mais alta, na casa de 600 metros, ela se localiza aqui, ó, sudoeste do Amapá, onde está a bolinha. Nela nasce o rio Iratapuru, que é o principal afluente do Jari aqui no Amapá. Aqui também tem a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do rio Iratapuru, né? Uma unidade de conservação. E a Serra do Tumucumaque, que fica aqui, ó, no oeste do Amapá, ela chega na casa dos 700 metros. E é aqui que desce, ó, o rio Oiapoque em direção ao norte do oceano e o rio Jari em direção daqui do sul, ó, o rio Amazonas. Então, o número 3 é a Serra do Tumucumaque, a região onde nasce Oiapoque e rio Jari. Portanto, a letra é a letra C. Beleza? Tranquilão? Se liga que caiu em prova. E a nossa última questão de hoje vai dizer: no leste amapaense temos a região dos lagos, onde predominam lagos de várzea. Qual o único município abaixo que faz parte da referida região? Então veja, galera, o leste amapaense é a porção das mais alagadas que tem no litoral. É parte da chamada planície costeira, onde predomina a área de natureza inundável, com a presença de marés oceânicas, de inundações fluviais causadas pelas enchentes dos rios, por chuvas, por marés. E o leste do estado é onde se formam também grandes lagos, inclusive lagos permanentes, como o Lago Piratuba, Lago Novo, Lago dos Gansos, que seriam esses lagos possivelmente filhos do rio Araguari, segundo algumas teses científicas que existem aqui no estado, tá? O que é um lago de várzea? Uma várzea é uma planície inundável. E é exatamente esse tipo de lagos que tem aqui, lagos de áreas de planícies inundáveis. Esse leste também ele é constituído por várias áreas deprimidas. O que são as áreas deprimidas? São áreas de baixadas que enchem d'água, que alagam. Bom, oficialmente a região dos lagos do Amapá ela é constituída por 2 municípios, Pracuúba, que não está nas alternativas, e Amapá. Então a letra seria a letra D, tá? Os outros municípios, Santana, Oiapoque, Porto Grande e Laranjal do Jari, não fazem parte da região dos lagos.
E para a gente fechar, tá aqui, ó. Aqui é o leste do Amapá. Esses lagos todinhos aqui, ó, vão fazer parte, a maior parte deles, da região dos lagos, porque tem uma porção deles que fica fora da região dos lagos, tá? E o município do Amapá é esse que eu estou passando aqui a bolinha, o Amapá. O Pracuúba fica um pouco mais a oeste aqui de Amapá, tá? Esse lago que eu estou destacando bem aqui, ó, é o Lago Piratuba, que dá nome para uma reserva biológica, uma unidade de conservação aqui da região, chamada de Reserva Biológica do Lago Piratuba. E esse rio que está descendo aqui, ó, é o Rio Araguari. Ó. Infelizmente, toda essa porção da foz aqui, até a curva, até esse meandro aqui em Cutias, secou. Não tem mais pororoca, porque agora o Araguari está saindo por canais aqui, ó, no Amazonas, nesse arquipélago, o arquipélago do Bailique. Beleza, galera? Então, alternativas, tá aí, ó, 1D, 2B, 3A, 4C e 5D. Quem quiser comprar material completão, tá? Eu tenho material completão para vender, só R$40. Quem quiser fazer curso online com aulas segundas e quartas, 10 da noite e sábados, 7 da noite, mensalidade R$25. Um forte abraço e até a próxima.